Olá a todos, muito boa tarde. O meu nome é Cláudia. Quero agradecer-vos em primeiro lugar por estarem aqui presentes e por participarem nos dias de esclarecimento da UBI online. Agora vamos iniciar a sessão dedicada ao curso de Ciência Política e Relações Internacionais e connosco teremos o professor Luís Pedro, ou melhor, aqui aparece como Guilherme Marques Pedro, que é o diretor de curso de Ciência Política e Relações Internacionais. Agradecia só que vocês retirassem, por favor, o som, que retirassem o som dos vossos microfones para não causarmos aqui nenhuma interferência à medida que realmente estamos, que os vários intervenientes vão apresentando as suas partes. Então, como é que isto vai se estruturar? Isto é uma sessão de esclarecimento dedicada para que vocês possam efetivamente colocar as vossas dúvidas às pessoas que melhor saberão e dominarão cada assunto. Teremos o professor aqui presente que fará, lá está, uma apresentação e uma explicitação de diversas especificidades do curso de Ciência Política e Relações Internacionais, que é um curso extremamente atrativo e que temos inúmeros participantes interessados sempre neste curso. Depois teremos um membro da associação académica, que é o Miguel, que é estudante de Sociologia e que nos fará uma exposição sobre as diversas oportunidades que os estudantes que ingressam no ensino superior têm a nível de participação em atividades extracurriculares, a nível de associativismo, seja ele cultural, desportivo. Por isso o Miguel depois vai dar o testemunho dele e eu acho que isso também será muito importante para vocês. Por fim, teremos depois uma pessoa dedicada a abordar temáticas relacionadas com apoios e bolsas existentes, não só antes de ingressarem no ensino superior, mas sobretudo para vocês perceberem que realmente, se tiverem um bom desempenho, o nosso objetivo é sempre reconhecer. Mas tenho mesmo que desligar os microfones, ok? Porque senão isto faz aqui uma interferência mesmo horrível. Como estava a dizer, e o objetivo é que vocês fiquem a conhecer atempadamente todas as oportunidades que têm e na eventualidade de existir alguma carência financeira ou quer que seja, para vocês perceberem realmente que há alternativas e que uma das coisas que nós não queremos é que vocês desistam de prosseguir no ensino, a vossa carreira no ensino superior. Portanto, sem mais demoras, aproveito só para vos dizer que vou deixar 2 links, ok? Para que vocês fiquem também a conhecer um bocadinho sobre a realidade da Covilhã, sobre a universidade e, sobretudo, também para terem uma ideia do que é fazer parte da comunidade ubiana. E nada melhor que isso que o nosso vídeo institucional, que foi lançado para celebrar os nossos 34 anos de existência, que durante 1 minuto e 33 segundos, para ser muito precisa, vocês poderão realmente confirmar tudo isto que vai ser debatido ao longo desta sessão. Sem mais demoras, passo então a palavra ao professor Guilherme, que fará então a apresentação do curso de Ciência Política e Relações Internacionais. No final então teremos um espaço dedicado para colocarem todas as vossas questões, ok? Muito obrigada. Cláudia, posso só perguntar-lhe antes de começar, diga-me só o tempo que eu tenho mais ou menos. Ó, professor, é o que quiser. Está bem, pronto. Ok? Está bem, ótimo, ótimo. Bom, então, boa tarde a todos. A Cláudia já me apresentou, posso voltar a dizer o meu nome, Guilherme Marques Pedro, eu sou o diretor do curso de Ciência Política e Relações Internacionais aqui na Universidade da Beira Interior, que é, como sabem, na Covilhã, uma cidade que fica ao pé da Serra da Estrela, ou na Serra da Estrela, melhor dizendo. Eu sou mesmo de cá e, portanto, também terei todo o prazer em falar sobre a cidade e sobre a própria universidade que conheço já há alguns anos. Eu comecei a dar aulas cá em 2013 e queria hoje falar-vos um pouco sobre o curso de Ciência Política e Relações Internacionais. Não vou falar muito sobre o meu percurso, mas queria dizer-vos apenas que, enfim, que sou doutorado em Relações Internacionais,
e, enfim, tenho um percurso dedicado a essa área, mais do que à ciência política propriamente dita, ainda que a minha formação original seja em ciência política cá em Portugal. O que eu tinha para vos dizer hoje, para vos falar um pouco, e estejam à vontade para me interromperem sempre que quiserem, é falar-vos um pouco da dimensão académica e até dos conteúdos e da estrutura desta licenciatura, que é uma licenciatura volto a dizer, em Ciência Política e Relações Internacionais, e é uma licenciatura na qual vocês têm, portanto, contacto com estas duas áreas ao mesmo tempo, sendo que depois, no terceiro ano, escolhem então o chamado ramo científico, em que optam ou pela ciência política ou pelas relações internacionais. Eu mais tarde já direi alguma coisa sobre a diferença entre estas duas áreas, mas queria talvez começar por dizer que o curso é muito abrangente, mas ao mesmo tempo muito aprofundado em ambas as áreas e, portanto, se vocês forem alunos que estão, e eu acredito que estejam, como é óbvio, interessados em política no sentido mais lato do termo, quer do ponto de vista da política nacional e, enfim, das instituições políticas e da vida política nacional, ou numa perspectiva mais histórica ou numa perspectiva mais contemporânea, quer na política internacional e, portanto, em tudo aquilo que nós podemos considerar questões políticas internacionais, este é o curso que devem escolher, porque, como já irão ver, é um curso que está muito, que apresenta, digamos assim, uma imagem muito integrada destas duas áreas e onde vocês depois poderão escolher a seu tempo, como é óbvio, e já com uma formação em ambas, no fim do segundo ano, uma formação já bastante profunda nestas duas áreas, poderão escolher depois ou a ciência política ou as relações internacionais. E, portanto, esse seria o terceiro ano dedicado ou à ciência política ou às relações internacionais. Eu começaria por dizer que eu acho que uma boa forma de conhecer o curso e tomar uma decisão relativamente àquilo que vocês querem estudar é de facto conhecer os professores que dão as disciplinas, que dão as unidades curriculares, e vocês podem, e eu vou já mostrar-vos aqui, fazendo aqui o share do Zoom, podem de facto, entrando aqui na página do curso, portanto, se escreverem Ciência Política e Relações Internacionais no Google, vocês, Ciência Política e Relações Internacionais, Universidade da Beira Interior, vocês encontram imediatamente a página do curso e eu vou passar a partilhar então essa parte e eu queria falar um bocadinho disto precisamente porque é a parte que eu acho que poderá de facto aliciar mais aqueles que têm curiosidade sobre a política. E aqui o que vocês têm, estão todos a ver isto, espero eu, não é? O que vocês têm aqui nesta página é precisamente o plano de estudos de Ciência Política e de Relações Internacionais, onde vocês encontram as unidades curriculares que fazem parte do tal tronco comum, portanto aqueles primeiros 2 anos em que vocês estudam a ciência política a par com as relações internacionais e onde vocês conseguem encontrar então o plano das unidades curriculares, das disciplinas, não é? das grandes áreas e sub-áreas da ciência política e das relações internacionais que irão abordar
nos primeiros 2 anos deste curso, sendo que depois, como sabem, tem mais um terceiro ano, que é o ano final. E depois devo desde já dizer que, como é óbvio, vocês depois têm também nesta universidade um mestrado em Ciência Política e um mestrado em Relações Internacionais, mas por razões óbvias eu não vou aqui falar tanto dos mestrados, vou-me concentrar mais na licenciatura. Claro que depois vocês poderão fazer as perguntas que entenderem sobre qualquer um dos ciclos. Ora bem, este primeiro ciclo, que é o nome a que nós nos referimos, quando nos referimos à licenciatura, não é assim? E que é o grau que é o grau cujas cadeiras vocês veem aqui, é uma licenciatura que vos prepara para conhecer a política e vos prepara para uma carreira ligada aos assuntos da política, não é? E, portanto, esta é uma forma de dizer, é talvez a forma mais compreensiva de dizer que com esta licenciatura vocês poderão depois, obviamente, ter acesso a uma série de conhecimentos e poderão fazer com esse conhecimento aquilo que bem entenderem em várias áreas, do jornalismo à diplomacia, da academia à própria política, como é óbvio. Nós formamos muitos políticos aqui e é com orgulho que podemos dizer isso. Uma carreira ligada, por exemplo, à administração pública, ou uma carreira ligada, por exemplo, a organizações não governamentais e, portanto, há muito por onde escolher depois do ponto de vista enfim, das saídas profissionais. Eu já lá irei a essa parte. Eu queria apenas, então, concentrar-me aqui nos conteúdos do curso. Vocês começam por ter aqui algumas introduções no primeiro semestre, uma introdução às relações internacionais e uma introdução à ciência política, como é óbvio. Têm também contacto com metodologias básicas, portanto aquilo que são as ideias, os conceitos e os instrumentos que vocês depois poderão usar para estudar a política, não é? Para estudar o fenómeno político. E têm depois também uma série de unidades curriculares que estão ligadas a áreas do conhecimento, a áreas do saber, que são consideradas essenciais para que nós consigamos perceber melhor o fenómeno político. E, portanto, estou a falar de unidades curriculares de caráter mais histórico, portanto, olhar mais para o passado, como a unidade curricular, por exemplo, de História das Ideias Políticas, mas também a unidade de História Política Contemporânea, como veem aqui. Têm unidades curriculares que olham para a sociedade em geral e, portanto, obviamente sempre com uma concentração no fenómeno político, mas procurando ter também uma abrangência temática mais global, porque obviamente a política faz parte da sociedade em que vivemos e, portanto, tem também unidades curriculares como, por exemplo, a de Sociologia Geral ou a de Sociologia Política. Tem depois 3 áreas que eu destacaria que são particularmente importantes quer para a ciência política, quer para as relações internacionais. E essas áreas são o direito, a economia e a filosofia política. Esta licenciatura tem também essa concentração temática e, obviamente, oferece aos alunos todo o conhecimento que eles precisam dessas áreas adjacentes, digamos assim, para compreenderem o fenómeno político. Volto a dizer, quer numa dimensão nacional, quer numa dimensão até local, se quiserem, porque depois tem também essa concentração, mas também numa dimensão regional e internacional e, portanto, por exemplo, vocês terão também unidades curriculares que vos explicam muito bem a realidade europeia. Por exemplo, a unidade curricular de partidos políticos nacionais e europeus ou de instituições e políticas
da União Europeia. E, portanto, isto é só para, enfim, para vos dar uma ideia muito global, sem ir aqui ao detalhe de todas as unidades curriculares, mas mostrar-vos um pouco, dar-vos uma ideia daquilo que são os conteúdos, que obviamente vocês poderão depois consultar clicando, como eu estou aqui a fazer, numa unidade curricular à vossa escolha. Vou clicar aqui na que aparece primeiro, e aqui vocês têm contacto com, têm acesso a muita informação sobre esta unidade curricular em particular, e é importante que, e eu já agora digo isto em geral, sempre que vocês optam por uma licenciatura, eu acho que é importante, de facto, olharem, como eu dizia, para o perfil dos docentes que estão ligados às unidades curriculares, quer para os conteúdos dessas unidades curriculares, ou seja, aqui em particular os objetivos de aprendizagem de cada unidade. Eu não digo que vocês tenham que, obviamente, consultar toda a informação, que é, aliás, muito detalhada, e vocês conseguem ter, por exemplo, aqui acesso aos livros que irão ler, ao material que estará disponível aqui na biblioteca da Universidade, ou que vos será disponibilizado com muita antecipação pelos docentes através de uma plataforma online. Devo já dizer a este propósito que há uma componente importante desta licenciatura, que é de facto esta insistência na bibliografia em língua inglesa, ainda que, como é óbvio, vocês terão sempre acesso aos conteúdos essenciais também através de bibliografia em português europeu e também em português brasileiro. E tem também aqui uma indicação, para além da bibliografia, da forma como cada uma destas unidades curriculares é avaliada. Obviamente esta parte sofreu e poderá continuar a sofrer alterações por causa do atual contexto pandémico que vivemos, mas é importante realçar a ideia que a aposta da Universidade da Beira Interior e em particular a aposta deste curso é de facto numa avaliação cada vez mais contínua, cada vez mais distribuída ao longo do semestre e do tempo e, portanto, com várias formas de avaliação que vão desde a entrega de trabalhos a apresentações de trabalhos na sala de aula, muitas vezes em grupo, e, portanto, muita desta avaliação não passa apenas por frequências e exames, não é? Portanto, por provas escritas, por testes escritos, ainda que essa componente também continua a ser valorizada e vem neste curso, pelos docentes deste curso, se quiserem, mas tem informação aqui sobre essa parte, portanto vocês obviamente também quererão saber como é que vão ser avaliados sobre os conteúdos e não apenas sobre os conteúdos em si, como é óbvio. Mas têm aqui então essa informação, eu posso-vos mostrar aqui, por exemplo, pegando aqui na cadeira, que é uma cadeira que é lecionada por mim, portanto a Teoria das Relações Internacionais, vocês têm aqui informação sobre, por exemplo, enfim, dizia eu que as páginas de cada unidade curricular, acho que, eu não vou estar aqui a falar sobre nenhuma em particular, mas queria apenas alertar-vos para o facto de vocês terem esta informação disponível e ela ligar muito bem com aquilo que, no fundo, serão as vossas razões de fundo para escolher esta licenciatura e, portanto, dependendo da área da política, porque há muitas, não é? Dependendo da área da política ou da secção ou do aspecto das relações internacionais ou da política nacional que vos interessa, vocês poderão facilmente fazer essa ligação com
se calhar, unidades curriculares que vocês preferem e poderão aqui, através do site, consultar precisamente os conteúdos dessas unidades curriculares, mas já agora, dizia eu também, olharem aqui do lado direito para a página dos docentes que estão a lecionar essas unidades curriculares e terem aqui o acesso ao perfil e ao currículo, mas enfim um pouco ao percurso de cada um desses professores. Eu digo isto porque este curso tem melhorado e tem vindo a cultivar de facto um grau de especialização por parte dos docentes relativamente precisamente às unidades curriculares que os docentes lecionam e, portanto, vocês irão perceber facilmente que não apenas que muitas destas unidades curriculares são de facto muito interessantes porque vos dão uma imagem muito abrangente e muito integrada e muito completa do fenómeno político, mas também fazem-no precisamente porque os docentes que estão ligados a cada uma destas, que lecionam cada uma destas unidades curriculares, têm um perfil muito específico e muito ligado às áreas que estão de facto a lecionar. E portanto é um curso, com este programa, com esta estrutura, é um curso relativamente novo, é um curso muito atual e portanto desse ponto de vista eu acho que vocês conseguem de facto uma ligação muito direta a todas as dimensões da política e obviamente àquelas dimensões que vos interessarão mais como futuros estudantes de ciência política e de relações internacionais. Eu passaria agora ao slide propriamente dito desta apresentação para vos dar algumas ideias, vos transmitir algumas ideias mais genéricas sobre a licenciatura. Deixem-me só aqui encontrar outra vez o share. Ora bem, como sabem, a Universidade da Beira Interior está localizada na Covilhã. A Covilhã é uma cidade industrial antiga, é conhecida pela indústria do têxtil, tem aqui uma fotografia da cidade, poderão depois ter mais informação e vão tê-la com certeza também através de outros intervenientes nesta apresentação, mas importa dizer que este curso está alojado em duas das grandes faculdades desta universidade, a Faculdade de Artes e Letras e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Vocês têm aqui uma fotografia, enfim, das infraestruturas e do edifício da faculdade onde a maior parte das aulas decorrem. Importa dizer que esta universidade é uma universidade que está muito ligada à cidade, porque a universidade está de facto situada no centro da cidade e, portanto, o campus não está, como em muitas outras universidades, fora da cidade. Portanto, todas as faculdades se encontram dentro da cidade e, portanto, há uma grande relação, uma relação de grande proximidade entre a cidade e a universidade e, portanto, entre a vida académica e a vida social e cultural da própria cidade. E, como é óbvio, a cidade beneficia muito dessa interação com uma universidade que está no coração da urbe, digamos assim. Portanto, esse acho que é um ponto que é importante realçar, até como covilhanense posso dizer-vos que a cidade deve muito a esta universidade e, portanto, desse ponto de vista há uma ligação muito forte, acaba por haver uma ligação muito forte entre os estudantes e a cidade. Vocês poderão depois ter acesso, enfim, a informações sobre o acesso ao curso no site, portanto está tudo disponível. Portanto, a média do curso, a nota mínima, mas eu queria aqui olhar mais em particular e eu depois já irei
voltar um pouco mais ao detalhe dos conteúdos do curso, mas em termos genéricos queria apenas dizer-vos que vocês encontram também no site os objetivos desta licenciatura. Portanto, oferecer uma abordagem interdisciplinar, portanto, combinando várias áreas do saber sobre o fenómeno da política. Eu acho que isso é desde logo evidente a partir do programa da licenciatura, que eu acabei de vos mostrar. As unidades curriculares que eu vos estava a mostrar ali são apenas unidades curriculares do tronco comum, portanto do primeiro e do segundo ano, e já lá irei ao terceiro, mas é importante dizer que qualquer dimensão da política, repetir que qualquer dimensão da política está contemplada nas unidades curriculares. E, portanto, se vocês tiverem interesses se estiverem muito interessados, por exemplo, na questão do sistema político português, ou, por exemplo, dos partidos políticos, vão ter unidades curriculares dedicadas a essa questão, com professores experientes nessa área. Se estiverem interessados na questão europeia, que é obviamente uma das grandes questões, uma das questões centrais, quer da ciência política, quer das relações internacionais, terão também esse contacto e também com professores muito experientes nessa área. E, aliás, uma coisa que eu gostaria de salientar, professores até muito novos, e, portanto, este curso eu acho que é uma das grandes vantagens por comparação com outros cursos semelhantes no resto do país, é que o nosso corpo docente beneficia muito de ter professores jovens e, portanto, professores que estão muito ligados à atualidade política, estão eles próprios muitas vezes a desenvolver ainda uma parte inicial da sua carreira de investigação e, portanto, vocês irão conseguir acompanhar e ter essa ligação com uma geração mais nova de professores de Ciência Política e Relações Internacionais, muitos deles, como eu, formados com formação no estrangeiro, e outros formados nas melhores universidades do país e, portanto, desse ponto de vista, estarão sempre bem acompanhados. A ligação com os professores, obviamente, torna-se muito mais fácil, portanto, há uma grande proximidade entre alunos e professores, a facilidade de contacto, de acesso aos professores é muito grande. Aliás, isso é desde logo notório aqui pelo espaço da faculdade, portanto nós estamos sempre na faculdade e estamos sempre de portas abertas para vos receber no nosso gabinete e essa ligação obviamente facilita depois muitos processos de esclarecimento e de informação que vocês queiram ter, não apenas sobre o curso, mas também sobre as vossas carreiras futuras, dúvidas que venham a ter um dia sobre se devem ou não fazer mestrado e onde e em que área, etc. Portanto, todas essas questões que vocês tenham, até dúvidas sobre a avaliação, por exemplo, coisas que muitas vezes possam não ter compreendido durante a aula sobre uma determinada prova, um determinado modo de avaliação, é muito fácil, de facto, esse contacto com os professores, aliás, um contacto que é até facilitado ainda mais pela mediação dos delegados de turma e dos diretores de curso. Nós temos promovido muito a figura do delegado de turma, mas também do diretor de curso e da comissão de curso, ou seja, os professores que, no fundo, assumem aqui uma posição mais de gestão do curso, e essa ligação acaba por ser muito fácil, muito funcional, muito rápida e, portanto, eu acho que é uma das grandes vantagens desta universidade e deste curso em particular. Dizia eu que, enfim, há este enfoque nesta abordagem interdisciplinar, está espelhado no programa da licenciatura,
Há depois aqui uma atenção às várias dimensões que vocês que poderão suscitar mais o vosso interesse académico. Muito provavelmente muitos de vocês ainda não sabem se gostam assim tanto de política ou porque é que gostam de política. Muitos de vocês se calhar gostam de política, mas não sabem ainda que área específica da política é que vos interessa mais. Ora bem, entrar para um curso desta natureza é precisamente ir à descoberta. Vocês não têm que saber já o que é que vos interessa na política. O que é importante é que saibam que o curso é ele próprio um caminho para descobrirem precisamente isso. E aqui, no ponto B, que vocês veem aqui nos objetivos, esta licenciatura, enfim, oferece de facto todos os instrumentos de análise política, de uma análise política, por exemplo, mais focada em questões empíricas ou da atualidade política, mas também para quem está mais interessado, por exemplo, em questões que têm a ver com ideologias políticas ou com ideias políticas ou com teorias. Este curso tem também uma dimensão teórica forte, e para aqueles que de facto gostarem dessa parte. E depois, obviamente, tem também um enfoque que eu próprio tenho cultivado também bastante na história política, e portanto eu acho que vocês terão sempre uma área, seja os direitos humanos, seja a segurança internacional, seja os partidos políticos, até a política autárquica, por exemplo, que é uma das áreas também desenvolvidas no âmbito desta licenciatura e com alguma originalidade a nível nacional. Enfim, há uma série de aspectos da política, o estudo dos conflitos, por exemplo, da política externa americana ou política externa brasileira, que vocês terão acesso e sempre com professores altamente competentes nessas áreas. O registro das aulas neste curso, também devo dizer isso, tem-se pautado muito por um incentivo à participação dos alunos na sala de aula, e portanto é normal que vocês esperem dos professores, ou melhor assim, ou melhor dito, que os professores é que esperam dos alunos não apenas a assiduidade que é natural e que deve obviamente correr naturalmente o vosso interesse pelas matérias, mas também que participem nas aulas, portanto que tenham dúvidas, que leiam os textos, que estejam atentos às matérias e que sempre que tiverem dúvidas, às vezes sobre a definição de um conceito em particular, uma ideia que vocês não compreenderam, um argumento que não ficou claro, ou um facto que vocês acham não está a ser explicado suficientemente e que despertou o vosso interesse, vocês não apenas podem, mas devem levantar o braço e fazer a pergunta ao professor. Portanto, eu acho que uma das culturas mais importantes, um dos aspectos mais importantes da cultura letiva de educação, de formação aqui da Universidade da Beira Interior e deste curso em particular, é que os alunos não tenham medo de falar e que participem de forma obviamente informada e com base nos textos, na medida do possível, que participem ao máximo nas aulas. Portanto, os professores gostam disso, os professores valorizam esse aspecto de participação e obviamente para quem está a ser formado em política, independentemente da carreira que venha a ter, e dessa carreira até poder não estar ligada diretamente à política, nós queremos que os alunos saibam, obviamente, escrever sobre política, saibam refletir sobre política, mas saibam, sobretudo, também falar sobre política. E, portanto, a participação nas aulas é um aspecto essencial da cultura do nosso curso e que nós cada vez mais valorizamos, inclusive até pela própria cotação que atribuímos, nós professores, à participação dos alunos nas aulas, e portanto esse aspecto é muito
é de facto muito, muito importante. É claro que essa participação deve ser uma participação crítica, portanto deve ser baseada nas leituras. Vocês vão ter acesso a textos que vos vão ensinar muito sobre a política e, portanto, vão ter sempre instrumentos que vos vão vão-vos indicar o caminho sobre como participar nas aulas e como ter essa visão crítica da política nacional e internacional. Há outros aspectos que interessa aqui realçar. Obviamente que o curso também vos equipa para explorarem fontes de informação a todos os níveis e, obviamente, a internet é um aspecto essencial hoje dessas fontes, é uma componente essencial dessas fontes. Claro que uma coisa que é essencial é que vocês percebam, e o curso também, os docentes também vos indicam isso, como é óbvio, a diferença entre aquilo que são informações fidedignas e informações respeitáveis, do ponto de vista científico, e a distinção entre esse tipo de informação e toda a desinformação que corre pela internet, sobretudo em áreas muito particulares da política, mas eu poderia dizer mesmo que a política é provavelmente a área onde vocês serão confrontados com informação falsa ou com informação que não é totalmente verdadeira, ou com informação manipulada, no caso extremo, e, portanto, é essencial que vocês consigam, enquanto alunos, enquanto cientistas políticos do futuro, precisamente fazer essa distinção entre aquilo que são que é informação de qualidade e até análise de qualidade também, e precisamente toda a quantidade de desinformação e de fake news e de falsidades que circulam pela internet. Essa capacidade de conseguir filtrar a informação política é cada vez mais importante hoje em dia. Como sabem, nós lemos cada vez menos jornais e lemos cada vez mais notícias através da internet, e muitas vezes não é pelos sites dos jornais que o fazemos, muitas vezes é pelo Google, muitas vezes é por outros tipos de fontes de informação, e este curso irá também, e eu diria mesmo em quase todas as unidades curriculares, pelo menos aquelas que lidam com a atualidade política, quer a atualidade política nacional, quer a internacional, volto a dizer, é importante que, e os docentes obviamente vão fazer isso, portanto os vossos professores vão-vos dizer como é que vocês podem fazer aplicar esse filtro e perceber quando é que as informações são de qualidade ou não são de qualidade, e obviamente depois vocês próprios irão desenvolver a aprendizagem relativa às metodologias quantitativas e qualitativas. E portanto, ficaria por aqui relativamente aos objetivos do curso. Eu quero ainda falar sobre mais 3 elementos antes enfim, de abrir aqui a sessão à vossa intervenção e às vossas perguntas. Uma dessas questões são de facto as saídas profissionais. E portanto vocês têm uma lista no site de empregadores potenciais. A universidade está cada vez mais apostada em ter ligações diretas a empregadores potenciais quando vocês saem da licenciatura ou quando saem do mestrado, e mesmo durante a licenciatura e o mestrado. Portanto, vocês têm, mesmo na universidade, têm um gabinete de estágios que é um link fundamental entre o mundo universitário e académico e o mundo profissional, e portanto quando vocês obviamente estiverem à procura do emprego podem obviamente recorrer a esse gabinete. Do ponto de vista das carreiras profissionais para as quais o curso vos prepara, importa aqui destacar alguns.
Um, a começar pela política e pela administração do Estado, como é óbvio. Portanto, nós temos alunos, ex-alunos da universidade e deste curso, que são hoje políticos. Nós temos também ex-alunos que vieram integrar a administração pública do Estado e, como é óbvio, um grande foco de interesse que suscita muitos dos nossos alunos da ciência política e das relações internacionais são, obviamente, as instituições da União Europeia e, portanto, aí, obviamente, há uma atenção redobrada para esse potencial de empregabilidade. Mas há, obviamente, outras organizações governamentais, internacionais, e até, obviamente, organizações não governamentais. Nós também temos muitos ex-alunos que estão hoje a trabalhar em organizações não governamentais, muitas delas não muito longe daqui, mas nós temos alunos, de facto, a trabalhar com o Instituto de Defesa Nacional, temos alunos a trabalhar com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e outras organizações do Estado, mas temos também alunos que trabalham com refugiados, temos alunos que trabalham em várias outras áreas e em organizações também não governamentais, não apenas as que integram o Estado. Para além disso, obviamente, depois, um dos grandes setores de emprego, de empregabilidade deste curso tem sido, de facto, o setor empresarial. Portanto, nós temos muitos alunos da ciência política e das relações internacionais a trabalharem nos setores de relações públicas, de administração e cada vez mais também nos setores de internacionalização de várias empresas locais e regionais espalhadas pelo país fora. Claro que depois há, e vocês terão sempre aí desse ponto de vista também um apoio natural dos vossos docentes relativamente àqueles que querem seguir a via académica, porque obviamente nós somos académicos e quem estiver interessado obviamente quem sentir que tem essa vocação para o ensino, quer no secundário, quer o ensino a nível universitário, terão aqui também sempre um apoio de professores que aliás estão eles próprios, muitos deles ainda a meio da sua carreira académica, e tem depois obviamente também um potencial muito grande na comunicação social, na ligação com o jornalismo e em todos os setores da comunicação social, que não apenas o jornalístico. E, portanto, vocês ficam aqui, enfim, com uma ideia daquilo que poderão fazer depois com o vosso diploma de licenciatura e com o vosso diploma de mestrado quando tiverem terminado aqui na Universidade da Beira Interior. Bom, queria apenas dizer-vos então, dar-vos mais algumas informações. Uma delas tem a ver com os apoios sociais que a Universidade disponibiliza. Portanto, há uma série de bolsas que vocês podem recorrer relativamente a para financiar o vosso estudo e o vosso estudo da ciência política e das relações internacionais. Têm aqui a lista. Podem também, e esse é um ponto a que eu queria chamar a vossa atenção e que eu ainda não falei, mas está no site da universidade. Deixem-me só fazer aqui o share, porque eu não tenho a certeza que isto esteja no lugar certo. Terminar dizendo que
vocês têm no site da universidade uma ligação para um link para precisamente os programas Erasmus ou o programa Erasmus que vocês poderão frequentar e uma lista das universidades que onde vocês podem fazer Erasmus durante a licenciatura. Normalmente, eu não sei se todos estarão familiarizados com o Erasmus. O Erasmus é um programa de intercâmbio universitário onde é permitido ao aluno que se está a licenciar, portanto, está a frequentar o primeiro ciclo, mas também, já agora aproveito para dizer, no segundo ciclo também é possível fazer Erasmus, no mestrado. De qualquer forma, na licenciatura é muito mais habitual e há muitos alunos que o fazem, cada vez mais, e o que é dado ao aluno é a possibilidade de fazer um semestre, há quem chegue mesmo a fazer um ano, mas normalmente é um semestre, numa universidade europeia à vossa escolha, de uma lista que a universidade disponibiliza. Eu já lá vou dizer quais é que são essas universidades, mas eu queria apenas salientar que o que é dado, essa oportunidade que é dada ao aluno, é de facto de fazer unidades curriculares nessa universidade, pagando a propina da universidade de origem, portanto, neste caso, na Universidade da Beira Interior. E, obviamente, que depois os programas e as unidades curriculares que vocês podem frequentar através do Erasmus é variável de universidade para universidade e vocês poderão consultar depois, enquanto alunos de licenciatura cá, poderão consultar no site dessas universidades que unidades curriculares é que poderão fazer e depois essas unidades curriculares que vocês tiverem aproveitamento nas universidades terão depois o equivalente na universidade de origem, portanto na Universidade da Beira Interior. Ora bem, eu queria aqui salientar, e este é o ponto final, eu depois poderei dizer-vos muito mais sobre o curso, se vocês tiverem essas dúvidas, mas vocês têm aqui uma lista no site da Universidade da Beira Interior. Se vocês colocarem logo no Google Acordos UBI ou Acordos Erasmus mais UBI, vocês irão encontrar aqui, no caso específico da licenciatura de Ciência Política e Relações Internacionais, as universidades onde vocês podem desempenhar esse programa Erasmus. Deixem-me aqui então fazer esse share para vocês verem isto com atenção. Portanto, várias universidades na Europa de Leste, na Polónia, também, por exemplo, na Turquia, na Croácia e na Eslovénia, a Universidade de Ljubljana, por exemplo, ou a principal universidade da Eslovénia, que tem recebido muitos alunos nossos, mas também universidades de destaque na Polónia e depois, obviamente, universidades que estão aqui mais próximo de nós, como a Universidade de Salento, em Itália, a Universidade de Trieste, a Universidade de Salamanca, que é talvez a mais próxima mesmo de todas as universidades estrangeiras. Como sabem, Salamanca já está muito próximo aqui da Covilhã. A Universidade Complutense de Madrid, obviamente, também uma das grandes universidades do mundo, vocês poderão fazer Erasmus em qualquer uma destas universidades, obviamente condicionados depois pela competição natural entre as vossas notas, porque há certas condições a que vocês terão que obedecer. Têm que ter, por exemplo, 60 créditos, terão que ter feito, portanto, o primeiro ano da licenciatura antes de poderem candidatar-se a Erasmus. Enfim, outras universidades, a Universidade Católica de Louvain, ou de Louvaina, em português, na Bélgica,
a Universidade de Loyola Andalucia, no sul da Espanha, enfim, várias universidades em países aqui mais próximos de nós, Espanha, Itália e a Bélgica, ou países um pouco mais distantes, e todas elas na Europa. Há outros programas de intercâmbio que vocês podem explorar. Eu aqui queria apenas destacar este, porque o Erasmus é de facto o programa de intercâmbio universitário com maior sucesso na história da universidade portuguesa, e portanto é muito comum, de facto, e vocês vão ter muitos colegas a fazerem este tipo de intercâmbio. Nós tivemos, inclusive, eu posso partilhar isto convosco, o receio que muitas dessas universidades abandonassem este programa por causa da pandemia. Como sabem, obviamente, viajar tornou-se muito mais difícil a partir de março, e obviamente isso está a afetar muito todo o tipo de ligação com o estrangeiro, mas o que é facto é que as universidades continuam apostadas neste programa e, dependendo obviamente do evoluir da situação, nós iremos continuar a ter estes programas disponíveis e, portanto, iremos continuar a manter essa ligação com estas universidades e a cultivar, aliás, outras ligações e outros protocolos com outras universidades no estrangeiro, para que os nossos alunos possam, de facto, ter essa experiência. É uma experiência fantástica que eu aconselho a todos. Eu próprio fui aluno Erasmus e é uma experiência inesquecível para todos aqueles que o fizeram, e não me lembro de ter falado com algum aluno que se tenha arrependido de viajar para o estrangeiro neste programa que vos estou a falar. Se calhar eu ficava por aqui. Cláudia, não sei se poderíamos passar então agora... Professor, eu também queria só aproveitar para mencionar, na eventualidade de voltar a acontecer a sessão cair, para retomarmos, porque foi a primeira vez que isto aconteceu durante a semana inteira, e então é só pedir-vos realmente essa atenção. Na eventualidade da sessão cair, para voltarem, porque estaremos cá para dar continuidade. Agora, acho que já estamos em condições de colocar algumas questões, não é? Já tivemos a intervenção do professor Guilherme sobre as especificidades e saídas profissionais do curso de Ciência Política e Relações Internacionais. O Miguel também já nos falou um bocadinho da sua experiência. Eu também acabei por partilhar aqui um bocadinho da minha experiência. E a Cláudia, obviamente, fez aqui menção, e muito bem, a este tipo de possibilidades que vocês têm, não só antes de ingressarem para o ensino superior, mas dentro do próprio ensino superior, principalmente a nível de reconhecimento académico, que isso é mesmo sempre é perfeito e é uma grande ajuda, que eu acredito que seja bem-vinda para todos. Nesse sentido, queria saber se temos algum participante realmente que pretende colocar alguma questão a algum dos intervenientes. Eu pretendia. Olá, Erika, tudo bem? Sim, tudo bem. Eu gostava de perguntar, visto que eu venho de Ciência e Tecnologias e estou a pensar candidatar neste curso, se como eu não tenho bases de História de secundário nem de Economia, se vou estar um pouco atrás dos outros, visto dos outros que venham desses cursos. Professor Guilherme, quer responder à questão da Érica? A resposta é não. Não se vai sentir atrás e por uma razão muito simples, é que o primeiro ano do curso que eu estava ali a indicar é um ano em que, bom, desde logo tem muitas unidades curriculares que são, como o próprio nome indica, aliás, introdutórias, não é? E portanto eu posso, aliás, exemplificar outra vez, espero não ter saído dali. Saí, mas eu vou voltar a entrar. Deem-me só aqui um segundo. Como vocês conseguem ver aqui... agora tenho que fazer share só um bocadinho.
Onde é que está o share? O share está aqui. Como eu dizia há pouco, a Erika consegue ver este... Sim, eu estou a ver. Muitas destas disciplinas que vi aqui, por exemplo, eu há bocado entrei ali na introdução às relações internacionais, mas entrando aqui na introdução à ciência política, uma unidade curricular dada pelo professor Pedro Silveira, vocês, enfim, são de facto preparados para aquilo que são as bases do estudo da política e quer da política, como eu dizia, nacional, quer da política internacional, a partir do zero, portanto, como se nunca tivessem ouvido falar de política antes, não é? E, portanto, esse tipo de preparação ao nível dos conteúdos mesmo, não têm que estar assustados pelo facto de não terem vindo das humanidades, no fundo, no secundário. Mas eu também gostava de dizer em relação a este ponto outra questão, é que não apenas do ponto de vista da familiarização com os conteúdos próprios da política, mas também com todas as técnicas, o próprio discurso académico das ciências sociais em geral, não apenas da ciência política, mas das ciências sociais e daquilo a que chamamos as humanidades. Vocês terão nas várias unidades curriculares, mas há uma em particular que é a Introdução às Metodologias de Investigação, é um nome um bocadinho comprido, é verdade, mas esta unidade curricular em particular é uma unidade que prepara precisamente os alunos para dominarem os conceitos, para dominarem uma certa forma de falar e de escrever na ciência política que, obviamente, os alunos não têm e, portanto, aqui sim vocês terão uma aprendizagem das técnicas e dos métodos e dos conceitos, mas também de uma certa forma de trabalhar e de estar na universidade que é transversal a candidatos a alunos que vêm das humanidades ou não, e portanto não terão aqui qualquer problema desse ponto de vista, desde que obviamente se dediquem a essa aprendizagem e façam um esforço para obviamente seguir as aulas, o que de qualquer forma é esperado dos alunos em qualquer área. Mas não haverá qualquer problema se vocês não tiverem o tal background, a tal formação de base nas ciências sociais ou nas humanidades e, portanto, esse não é de todo um obstáculo à vossa aprendizagem. Desde logo, e termino com isto, nós temos muitos alunos que vêm de áreas muito diferentes e muito distantes e, portanto, até de uma cultura científica ou mesmo não científica que está muito distante da ciência política e das relações internacionais e que depois acabam por se revelar ótimos alunos ao longo do curso, muitas vezes até muito interessados em muitas das matérias, que acabam por, se calhar, pela primeira vez ter contacto já durante o curso, e portanto isso não é de todo um impedimento, para além de depois, obviamente, termos também muitos alunos que estão a trabalhar enquanto estão a estudar. Já agora eu queria também dizer isso, pode não ser óbvio para todos, mas obviamente vocês podem estar a trabalhar enquanto estão a estudar. Nós temos muitos trabalhadores estudantes com um estatuto especial que a Universidade lhes atribui. Obviamente nós, como docentes, gostamos sempre que os alunos estejam 100% dedicados à Universidade e tentamos, obviamente, promover essa dedicação, mas é perfeitamente conciliável o curso e
qualquer profissão que vocês tenham fora da universidade. E, portanto, existe essa flexibilidade e eu acho que, eu pelo menos não me lembro dos alunos se queixarem de dificuldades que tenham que ver com o facto de serem oriundos, de virem de uma aprendizagem diferente das humanidades, de virem das áreas mais tecnológicas ou até das artes, por exemplo. Também já tivemos muitos alunos que vêm com esse tipo de bagagem e, portanto, não é de todo um problema. Obrigado, professor. Não sei se tem mais questões, Érica, sobre isto, mas... Não, obrigada. Certo. Então, temos aqui mais uma questão, já estamos a ficar um bocadinho já para lá do tempo, mas pronto. Havendo questões é sempre muito diferente e acaba por criar um dinamismo diferente nas sessões. Então, o Israel diz: boa tarde, sou do Brasil e muita gente que gostaria de seguir a carreira de internacionalista opta por Direito e em seguida ao Direito Internacional. Ao seguir a licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais, acaba facilitando na carreira de um internacionalista, seja na área das ONGs, segurança internacional ou outras áreas? E esta questão, professor, pronto, é do Israel. O que é que... Relativamente a esta questão, eu tenho duas coisas a dizer e vou ser mais sucinto do que na última vez, que é claro que, e eu falo por mim, eu próprio desenvolvo alguma investigação na área do direito, apesar de eu não ser jurista, e claro que, enfim, haverá competências ao nível do direito internacional que podem adquirir, obviamente, cursando direito. Agora, eu relembro duas coisas. Um curso de Direito é um curso onde depois há toda uma parte das nossas vidas, da vida em sociedade, que tem uma dimensão jurídica e que nós temos que aprender e que não são de todo relevantes para um internacionalista, como diz O Israel. E, portanto, não há, para quem gosta das relações internacionais, eu acho que deve seguir relações internacionais, ponto. Não. Agora, também queria dizer o seguinte, não apenas na componente de relações internacionais, mas mesmo já no tronco comum e mesmo em ciência política, há um contacto muito forte, muito acentuado neste curso com o direito internacional. Não apenas com o direito internacional, mas também já agora com o direito da União Europeia. E, portanto, e com mais unidades curriculares de direito, introdução ao direito, por exemplo, direito constitucional e administrativo. E, portanto, o que eu diria era apenas isto, para concluir muito rapidamente. A parte a componente jurídica que um internacionalista, por acaso uma palavra que eu gosto muito e que o Israel usou aí, precisa de saber, aquilo que um internacionalista precisa de saber sobre o direito está completamente coberta pela componente jurídica desta licenciatura. Agora, claro que há outras dimensões do direito que não estão necessariamente ligadas à política, nem à dimensão internacional da política, que obviamente não são tratadas nesta licenciatura. Agora, eu acho é que quem se interesse pela política internacional, mas também pelo direito internacional e pelas dimensões jurídicas do direito internacional, há até uma cadeira que sou eu que dou aqui, já agora, que é o de regimes internacionais e sistemas de Estado, que olha precisamente para a história do direito internacional. Para quem se interessa por isso, está muito bem servido nesta licenciatura. Obrigado, professor. Temos aqui uma outra questão. Eu ia responder, mas acredito que o professor até tem mais informação relativamente a isto do que eu. A Andreia diz-nos que reparou que a acreditação do curso vai acabar em 2020 e questiona se isto afetará o futuro do curso. Eu ia responder que não, mas o professor saberá quando é que certamente o curso será de novo avaliado. Sim. Reparem, as acreditações dos cursos são um processo normal
e saudável, ainda bem que temos isso, das universidades e de todos os programas de ensino que as universidades oferecem. Nós não estamos, obviamente, apenas a falar de licenciatura. O que é uma acreditação? A acreditação é, muito simplesmente, a aprovação por parte do Ministério do Ensino Superior de um programa de estudos, não é? E neste caso da licenciatura. Nós temos acreditações e processos de acreditação regulares e este curso já foi acreditado para o próximo período, vai agora ser avaliado e avaliado através de uma comissão que se deslocará cá à universidade, mas é importante dizer que não apenas o curso foi acreditado no máximo no máximo possível autorizado e, portanto, e que isso é um processo natural, os cursos são sempre acreditados em ciclos que estão pré-estabelecidos e essa acreditação funciona com essa frequência, que penso que é de 5 em 5 anos ou de 6 em 6 anos para o caso da licenciatura, e portanto não há aí qualquer problema. Este curso continuará a funcionar por muitos e longos anos, tal como os outros cursos nas outras universidades. Isso é um processo completamente natural da vida académica e da vida universitária, e é um processo que, aliás, envolve cada vez mais também os alunos e a opinião dos alunos na avaliação dessa área científica e desse programa de estudos. Obrigado, professor, pelo esclarecimento. A Lia também agradece pela resposta, porque ficou esclarecida também quanto a isso. Também, entretanto, foram questionando sobre cursos linguísticos, que eu já deixei aqui o link também para consultarem. O Israel agradece pela resposta e diz que espera estar connosco num futuro breve. Acredito que seja candidato internacional e que vai ingressar no próximo ano letivo. Não sei se mais algum dos participantes tem alguma questão a colocar. Cláudia, posso só acrescentar uma coisa muito rápida? Claro que sim, professor. Sobre esse ponto que o Israel levantou, eu queria dizer que o curso de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade da Beira Interior é uma das licenciaturas com mais estudantes estrangeiros e que nós temos beneficiado imenso da participação de alunos estrangeiros. Nós temos muitos alunos Erasmus, mas temos também, e sempre tivemos, muitos alunos da CPLP, e cada vez mais temos um contingente muito significativo de alunos brasileiros, e nós temos tido também, eu posso dizer isso com certeza, uma ligação muito frutífera entre alunos brasileiros e alunos portugueses, muitas vezes até uma competição salutar entre alunos brasileiros e alunos portugueses, e eu posso dizer que uma parte significativa dos melhores alunos deste curso são brasileiros, o que obviamente coloca desafios interessantes do ponto de vista de nós, avaliadores e professores, que estamos a corrigir trabalhos e textos em português brasileiro, não é? Mas eu queria, sobre este ponto em particular, salientar que há uma atenção acrescida e que está cada vez mais a ser cultivada pela minha parte e pela parte dos meus colegas, em relação à especificidade do português brasileiro, às diferenças linguísticas, sobretudo na escrita, como é óbvio, entre o português europeu e o português brasileiro, e portanto nós estamos particularmente atentos a essas questões e estamos particularmente preparados para evitar qualquer tipo de discriminação com base, obviamente, no género e noutras bases, mas aqui neste ponto em particular com base na nacionalidade. E, portanto,
nós estamos apostados em promover a igualdade de oportunidade e igualdade de acesso ao conhecimento, mas também na prestação de provas entre alunos de vários países e que vêm, obviamente, de origens muito diversas. Este curso acho que é uma marca desse ponto de vista, tem crescido imenso, temos imensos alunos, mas temos cada vez mais também alunos estrangeiros e com essa proveniência e, portanto, estamos particularmente contentes com isso. Estamos orgulhosos disso, aliás, posso dizer, mas estamos também atentos às dificuldades particulares que esses alunos tenham na avaliação e ao longo do curso. Ok, professor, muito obrigado. O Israel acaba por mencionar uma vez, a dizer que é muito legal saber isso dos estudantes estrangeiros, que gostou muito da UBI da Covilhã, precisamente por ser muito parecida com a cidade natal dele, no Brasil. Agradeceu muito e congratulou-nos pela didática que temos mantido aqui. Não sei se mais alguém tem alguma questão a colocar. Boa tarde. Olá. Sou a Lia. Não sei. Olá, Lia. Desculpa, não estava a aparecer aqui o teu nome. Sim. Eu tenho a mesma questão que a Andreia, porque há bocado fui eu que perguntei da acreditação e ela perguntou das línguas. Ok, Lia. Então, olha, peço desculpa, pensei que fosse a Andreia. Sim. A Andreia perguntou se podemos ter acesso a cadeiras de línguas e eu reparei que há umas aulas de línguas, acho que é isso, na UBI, e é a mesma pergunta que ela, e como podemos ter acesso a essas aulas de línguas? Eu partilhei agora, Lia, só tinha partilhado mesmo os links dos nossos cursos linguísticos não conferentes de grau com a Andreia, mas partilhei agora contigo. Este link que eu enviei, os cursos são pagos, ok? Mas, por exemplo, é comum, e isso aconteceu ainda o semestre passado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, nós tínhamos uma aluna que vinha ao abrigo de um programa de mobilidade, que era o Fulbright, que era americana, e então ela acabou por dinamizar umas sessões gratuitas com o objetivo precisamente de os alunos terem a oportunidade de praticar a língua inglesa como uma pessoa que à partida tinha conhecimentos muito elevados, não é? Porque era a língua dela materna. Por isso depende muito, sei que às vezes os núcleos também apostam muito nisto, mas há sempre uma possibilidade que é, para além das disciplinas existentes no próprio curso, há possibilidade de concorreres a unidades curriculares isoladas, ok? Isto terá sempre um valor acrescido e é uma questão de verificar realmente se há essa disponibilidade, mas de qualquer das formas a melhor opção será sempre os cursos não conferentes de grau, porque funcionam em regime pós-laboral e depois têm um preço muito acessível, só para que tenhas uma noção, consegues completar, por exemplo, imagina que estás no A2, suponhamos, ou seja, tu num ano consegues fazer tanto o B1 quanto o B2 e cada um dos níveis custa-te à volta de 150 euros, tanto. Ou seja, face às escolas privadas é uma diferença mesmo brutalíssima. Mas de forma geral é isto, Lia, não sei se ficaste esclarecida, se não ficaste também posso tentar responder de outra forma. Sim, eu percebi. Muito obrigada. Ok, de nada. Então, não sei se mais alguém tem alguma questão a colocar. Podemos estender isto mais 5 minutinhos no máximo. Não sei, agora já ninguém colocou aqui questões. Não sei, professor, então, uma vez que não há questões, não sei se quer dizer alguma coisa para finalizar. Queria apenas agradecer o interesse e dizer que, como é natural, conto convosco para podermos estar aqui a partilhar este conhecimento e estes conteúdos que eu vos expliquei aqui e, portanto, acho que ficamos à vossa espera e à espera que se possam juntar a esta comunidade fantástica de alunos excelentes e que têm tantas histórias para nos contar e que têm esta origem tão diversa que eu tinha aqui referido e, portanto, espero ver-vos já em setembro. E obrigado, agradecer obviamente à Cláudia
pela organização da sessão, e acho que... e já agora dizer, só para finalizar, que se tiverem qualquer questão, o meu e-mail está no site da Universidade, Guilherme Marques Pedro, portanto é o meu nome, @gmail.com. Se tiverem qualquer questão relativamente ao curso, podem escrever-me e eu cá estarei para responder. Obrigado a todos. Obrigada, professor. Então, pronto, uma vez que também não há mais questões, quero aproveitar também para agradecer a participação de todos, sobretudo do professor Guilherme, do Miguel e da Cláudia, que interviram e tiveram aqui também a dedicar este tempinho para vos elucidar quanto a algumas questões e algumas especificidades da instituição, do curso e também de alguns processos mais burocráticos, e que acho que ficou tudo de forma muito clara e foi tudo muito simplificado, e é isso que vocês pretendem precisamente. Sem mais nada a apontar, acabo por despedir de vós, deixando mesmo um agradecimento profundo pela vossa participação e, claro, informar-vos de que esta sessão se irá repetir uma vez mais durante o mês de julho, por isso esperamos que estejam presentes e que tenhamos ainda muito mais participantes. E estou a ver que quase 2 horas não chegava para o curso de Ciência Política e Relações Internacionais. Mas pronto, sem mais, despeço-me de vós, agradeço imenso e espero que tenham o resto de um bom dia. Boa tarde.